Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Eu na Vida Eterna com Jesus, o seu canal de estudos bíblicos. O nosso compromisso neste canal é com a salvação das almas, tornando público o conhecimento do Evangelho de Jesus, com a responsabilidade e o foco na formação das pessoas como discípulos para Cristo, através de estudos bíblicos de acordo com a palavra de Jesus e a vontade de Deus. Este estudo bíblico foi escrito pelo blog Levando Crianças a Jesus, que você pode acessar no Google pesquisando exatamente como está destacado aqui na imagem e também na descrição deste vídeo. Eu peço que, se você ainda não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição, ative também as notificações do canal para que você sempre receba em primeira mão as novidades por aqui compartilhadas. Não se esqueça também de curtir o vídeo, caso ele venha edificar a tua vida, e de compartilhar com seus amigos, familiares e com mais pessoas que precisam de aprender a palavra de Deus. Este discipulado tem o objetivo de trazer o estudo bíblico sobre o batismo. O intuito é explicar que o batismo é necessário segundo a visão dentro do reino espiritual. Caso você já seja batizado, poderá compreender mais sobre o assunto e, se ainda não se batizou, poderá alinhar o seu desejo à vontade de Deus através deste estudo bíblico, decidindo pelo batismo. Também poderá ajudar ensinando outras pessoas que você conheça e que tenham também o desejo pelo batismo. Esteja aí preparado com a Bíblia nas mãos e a fé no coração. Recomendo também fazer uso de um caderno para eventuais anotações. Este é um momento muito importante também. Faça aí a sua oração, pedindo que Deus, o Pai, fale ao teu coração através do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Peça para que você venha compreender o assunto e para que a vontade de Deus seja cumprida na sua vida. Começamos o nosso estudo bíblico abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, leitura dos versículos 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Muito bem, então vamos aqui examinar o versículo. A primeira situação é que Nicodemos ele era um príncipe dos judeus, né? Significa então que Nicodemos era um mestre ou um professor da lei de Moisés. Estava acostumado não só a estudar as escrituras da época, como também a ensinar. Ele compunha o quadro de doutores da lei do Sinédrio, né? O Sinédrio era o templo religioso da época, a espécie lá de teologia da época, vamos se dizer assim. Então, quando Nicodemos chama Jesus de mestre, ele reconhece em Cristo a natureza divina do Senhor Jesus como Filho de Deus, porque enxergava em Jesus sinais diferentes de uma pessoa comum. Possivelmente, claro, a palavra que Jesus trazia, os milagres vistos em Jesus e o caráter divino. Tudo isso
manifestados por Jesus ao longo do ministério de nosso Senhor. E é interessante também porque o versículo diz que Nicodemos procurou Jesus à noite, e isso porque ele temia ser visto pelos demais colegas religiosos. A maioria dos fariseus, dos homens da lei, não criam na palavra de Cristo, não aceitavam Jesus como Filho de Deus. Por isso, então, Nicodemos tomou a decisão e partiu, escolheu encontrar com Jesus à noite. Neste encontro, Jesus fala para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Vamos ler o versículo 3, Evangelho de João, capítulo 3 também. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a resposta de Jesus diz que Nicodemos precisaria ir além de ser um espectador do reino de Deus. Então Nicodemos afirmava ver em Jesus muitos sinais, Como dito antes. Então Jesus fala: olha, na verdade você não pode ser apenas um espectador. Você precisa ver o reino de Deus, Para isto precisa aí nascer de novo, precisa aí de um novo nascimento. Então, qualquer pessoa na mesma situação de Nicodemos ficaria espantada com o que foi dito por Jesus. Vamos ver o versículo 4, a reação de Nicodemos. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Mas Cristo não falava do nascimento carnal. Ele estava dizendo para Nicodemos e para exemplo de todos os que têm acesso a esta palavra, que todos precisamos nascer espiritualmente. Vamos à leitura do versículo 6, João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, é isto que significa nascer da água e do Espírito. Em sequência, nós vamos voltar um versículo atrás para entender a seguinte situação. Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, esse novo nascimento se dá pela água e pelo Espírito. É interessante observar que quando Nicodemos vai até Jesus, ele afirma visualizar coisas incomuns entre os homens, que eram os milagres, como dito, que eram a manifestação da palavra celestial, o caráter de Cristo. Mas então agora Jesus já não fala mais apenas de ver o reino de Deus, como também de entrar no reino de Deus. Então o acesso para o reino de Deus se dá pelo novo nascimento, e o novo nascimento é água e espírito. O que significa nascer da água? Vamos para Efésios capítulo 5, versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a água é a palavra de Deus, pela qual é gerado Cristo em nós. Porém, o ato da concepção é o batismo. É igual uma mulher grávida. Então ela passa lá durante os 9 meses gestante, mas o que vai trazer a criança à vida é o parto. Então o que vai conceber a criança ao mundo é o parto. Assim é o batismo. A palavra ela é gerada na vida de alguém,
e a concepção, o que vai trazer a pessoa para a vida nova é o batismo. E digo mais, entender a ligação que há nisso, né? A pessoa primeiramente crê em Jesus Cristo, ela observa o que está escrito nas Escrituras, então ela percebe que o seu passado não foi segundo a vontade de Deus. Surge a necessidade de nascer de novo, né? E como eu falei, o que vai conceber este novo homem é o batismo. E se você, assim como eu, já andou segundo o curso deste mundo, com os mesmos desejos e as mesmas concupiscências, né? Que são pensamentos da terra, sujos, enfim. E se você então deseja se livrar deste passado que te atormenta, para viver uma nova vida em Cristo, o batismo é o que você precisa. Jesus também disse sobre nascer do Espírito. Bom, da água já explicamos, mas em relação ao Espírito é o seguinte: a palavra de Deus, ela é viva, porque contém nela o Espírito Santo, o qual é o nosso elo com Jesus. Por isso, quando abrimos o Novo Testamento para buscar conhecer a Cristo, é o Espírito Santo que nos traz o discernimento. Por isso a palavra é viva. Sem o Espírito Santo, a palavra não teria significado para nós. Então, a palavra dotada do Espírito produz em nós a transformação para a nova vida que Deus o Pai desejou para nós. Inclusive, eu peço que você assista neste canal o estudo bíblico completo sobre o Espírito Santo. Mas, falando aqui um pouquinho sobre o Espírito Santo, abrimos a nossa Bíblia em João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Voltamos então ao Evangelho de João, no capítulo 3. Novamente vamos ler o versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o batismo é um assunto tão sério, tão importante, como também real, e deve ser considerado dessa forma pelos verdadeiros cristãos. Todo aquele que quiser viver piamente em Cristo, obedecendo a sua palavra, precisa passar pelas águas do batismo. Assim como nosso Senhor fez e também ensinou aos seus discípulos. Jesus, então, ele nos orienta: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muito bem, então as palavras de Jesus mostram que o batismo é um ato de fé. Tanto para quem prega o evangelho, precisa ensinar sobre o batismo, como também aquele que ouve, né? E apenas aquele que acreditar na palavra de Deus vai desejar ter a nova vida. Quem não crer também não dará ouvidos aos ensinamentos de Cristo. É uma possibilidade, é uma escolha. Por isso que primeiramente Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Só depois ele diz apenas: quem não crer será condenado, né? No caso, a pessoa já está condenada porque a vida carnal não pode trazer a salvação. Apenas a vida com Cristo. Então, caso você já tenha estudado sobre a vida do apóstolo Paulo, quando ele ainda era chamado de Saulo, vai se lembrar que ao crer no Senhor Jesus Cristo, Paulo percebeu que o seu passado estava contra a vontade de Deus.
porque ele matava e perseguia os filhos de Deus. E quando ele conheceu a Cristo, se arrependeu e rapidamente decidiu-se passar pelas águas do batismo. O batismo de Paulo está registrado em Atos, no capítulo 9, versículo 18. Assim como o apóstolo Paulo, vamos ver aqui mais um exemplo de obediência. Atos capítulo 8, versículos 35 ao 38. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Muito bom. Então, a palavra eunuco, ela representa que aquele homem ele era estrangeiro, né? Ele vindo ali de uma outra cultura, não ligada ao judaísmo, né? Eunuco era o homem castrado, né? Usado na antiguidade, na Idade Média, enfim, eram homens usados como empregados domésticos. Ficavam ali muito próximos ao rei. E o rei, então, com o cuidado para que não despertasse nesta pessoa o desejo pelas suas concubinas, então o rei castrava lá o homem e ele levava esse título aí de eunuco. Enfim, o apóstolo Filipe, em obediência a Cristo, pregou o evangelho a este homem. E ele era estrangeiro, como falei, portanto, ele não conhecia as escrituras da época. Ele não conhecia sobre o reino de Deus, porque para ele não havia a promessa de um Messias, de um Salvador. Então, Filipe falou da salvação e da vida eterna encontrada em Jesus, explicou também sobre a necessidade de nascer de novo, para poder então ingressar no reino de Deus. Em seguida, o homem tomou a importante decisão de ser batizado. Filipe realizou a vontade de Deus, batizando o eunuco. Fica clara a relação entre crer no Senhor Jesus Cristo e o desejo de ser batizado. Para quem tem fé, o batismo não é um ritual. Ele tem o poder para lavar os pecados, porque é feito em Cristo Jesus. Vamos para Atos capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Claro que aqui é o Senhor Jesus. Eis então o motivo pelo qual nascemos de novo através de Jesus. Justificação dos nossos pecados em relação à nossa vida antiga. O batismo é a vontade de Deus. Vamos ler Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
as pessoas têm dúvida de qual o motivo que levou Cristo a ser batizado, sendo que ele não tinha pecados, então não havia necessidade para uma nova vida. Por reverência, nós observamos que João Batista disse a Jesus que ele não era digno de batizar o nosso Senhor, mas Jesus respondeu que era necessário fazê-lo para que se cumprisse a vontade de Deus. Então, o que seria cumprir a justiça de Deus? Significa que a carne de Jesus era dessa criação e o próprio Senhor Jesus de outra. Jesus ele veio do reino de Deus e se fez homem. Então, para que o Espírito de Deus pudesse habitar em Jesus, ele precisou matar a natureza carnal dele para receber a natureza celestial na sua carne através do batismo. Então, depois ainda, Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para passar pela tentação do deserto, ainda dando continuidade a este processo. Você pode ler isto em Mateus capítulo 4, dos versículos 1 ao 11. Por que o batismo é a vontade de Deus para a minha vida? Bom, Jesus foi o pioneiro com relação ao batismo para dar a nós o mesmo benefício, ou seja, mesmo na matéria carnal, podemos receber a nova vida com Deus, o Pai, através do batismo. Sem Cristo, isto não seria possível. Jesus é o nosso mestre e nos ensinou pelo seu próprio exemplo, ou seja, Deus o Pai quer que façamos o que Cristo fez. Isto significa seguir os seus passos. Jesus, portanto, nos ensinou que ao passarmos pelas águas do batismo, estamos cumprindo a vontade de Deus para a nossa própria vida. É deixar o velho homem carnal para nascer como novo homem espiritual, assim como Jesus Cristo. Tem um texto que está em Mateus capítulo 3, no versículo 6, e nós vamos ler, que diz assim: E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, esse trecho aqui da Bíblia é ainda na fase em que João Batista realizava o batismo com água apenas, né? Enquanto João Batista batizava as pessoas, elas confessavam os seus pecados. E a atitude delas é o mesmo que dizer: Senhor, eu preciso de ti. Ou ainda, é o mesmo que assumir com Cristo um compromisso para viver de forma diferente. E essa diferença é a vida de Cristo, que nasce dentro daquele que aceita a fé pelo batismo também. Seguimos explicando em Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse texto diz a respeito do arrependimento dos pecados. É quando não queremos mais carregar o fardo pesado do passado em nossas costas. Este peso nós deixamos nas águas do batismo. Essa realidade é tão tremenda e maravilhosa que qualquer pessoa que já tenha passado pelo batismo pode descrever a sensação que temos ao sair das águas. Nós nos sentimos leves e perdoados. É muito maravilhoso. Mas seguimos lendo aqui a Bíblia para a explicação ficar completa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo.
Então, o apóstolo Pedro faz uma comparação dizendo que lá no passado, um passado ainda mais distante para nós, com relação à época onde que Noé construiu uma arca e nela 8 almas, né? 8 pessoas foram salvas com relação ao dilúvio que aconteceu na terra. Pedro faz essa ligação com o batismo de Cristo. Isso é nos dias de hoje. Ou seja, os salvos para o reino de Deus também são os batizados em Cristo. Isso não foge do que Jesus disse lá em Marcos capítulo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso, o batismo é a vontade de Deus para a sua vida. O batismo também é uma boa consciência para com Deus. E nós vamos então novamente ler o texto. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então esse texto nos traz com clareza que o batismo não é um símbolo, não é um banho na água ou qualquer coisa semelhante, porque diz sobre a indagação de uma boa consciência para com Deus. É o discernimento que você recebe da palavra por meio do Espírito Santo. Então, a boa consciência é entender que eu sou um pecador, que eu preciso me arrepender dos meus pecados, é me converter a Cristo, desejar viver uma vida nova com Cristo e querer cumprir a vontade de Deus na minha vida. O batismo é a boa consciência para com Deus. Por isso, o batismo em crianças de colo não é válido dentro do reino de Deus. Os bebês não têm essa consciência. O batismo tem validade quando é consciente e precisa ser um desejo da própria pessoa. Não adianta, por exemplo, um ditador querer batizar por imposição a todos, ou mesmo os pais forçarem a seus filhos a passarem pelo batismo. O batismo tem que ser uma decisão por causa da consciência de cada pessoa com relação à palavra de Deus. O batismo só é válido por opção pessoal. O batismo é uma vitória na guerra espiritual. Demônios caem no momento do batismo. Não só isso, mas a nossa vida ela se torna revestida contra o poder do mal. Há um testemunho que eu ouvi de uma irmã que ela conta onde um pastor certa vez contou a ela, e falava sobre um pai e um filho pequeno. Deveria ter por volta de 5 anos. Quando este menino foi possesso por demônios, o pai, desesperado, falou para aquele espírito maligno: "Por que você não vem em mim ao invés dele?" No desespero ele disse isto. E o demônio então respondeu: "Porque você passou por aquela água suja." E ele estava referindo-se ao batismo. Então, quando os demônios tentam atuar na vida de uma pessoa que já foi batizada, eles estão na ilegalidade do reino espiritual. E se essa pessoa crer no Senhor Jesus Cristo e expulsá-los pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eles devem sair. Nestas águas, não apenas os demônios caem, como também toda a carga trazida por eles, tais como consagrações, maldições, pactos, obras de macumbaria, feitiçarias, entre outras coisas do gênero. Vamos ver um texto que está em Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo,
já vos revestistes de Cristo. No batismo, somos ligados à morte de Cristo. Vamos ler um texto que está em Romanos, capítulo 6, versículos 1 ao 3. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Muito bem, a graça é o benefício de Deus o Pai, através da morte de Jesus Cristo, para a nossa salvação e a nossa ida para o reino de Deus. Inclusive, peço que você assista ao estudo bíblico completo sobre a graça que você pode encontrar neste canal. Agora, o batismo, ele está ligado à graça. Quando somos batizados e imergimos na água, estamos participando da morte de Cristo, ou seja, morre na cruz de Jesus a nossa velha criatura cheia de pecados e nascemos de novo para o reino de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Disto vem o fato de que o batismo, a palavra batismo, vem do vocabulário grego e significa, como você pode ver aí na imagem, batizem, que significa imergir ou mergulhar. Então tem aí essa explicação espiritual. Vamos fazer aqui a ligação do batismo com a ressurreição de Cristo, lendo o texto de Romanos, capítulo 6, dos versículos 4 ao 5. De maneira que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, o batismo na morte está relacionado, claro, ao mundo espiritual. Não é um ato terreno, né? Como homens, nós estávamos separados da vida eterna por causa dos nossos pecados. Todos então estávamos condenados à morte. No batismo existe a separação. O nosso velho eu morre, por isso a carne, ao final dos nossos dias aqui na terra, vai para a sepultura, mas o espírito que é gerado pela palavra, o batismo, entre outras coisas mais, ligadas ao evangelho, vive por causa de Cristo. Assim como Cristo ressuscitou para a vida eterna, assim também acontece conosco pelo batismo. Através de Jesus Cristo, ressuscitamos para a vida que Deus o Pai desejou para nós, a vida eterna na glória do céu. Como viver no mundo após o batismo? Se o batismo não é para esta vida terrena, você deve estar se perguntando: depois do batismo, não poderei mais pecar? Como eu vou fazer isto? Vamos ler Romanos capítulo 6, versículos 6 ao 7. Sabendo isto, que se o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Diz o texto que ao morrermos no batismo, fomos justificados do pecado. O termo justificado está contido neste versículo porque Jesus, lá atrás, já pagou o preço pelos nossos pecados. E com o ato do batismo, passamos a fazer parte de tudo isso que Cristo fez por nós. Justificados por ele, não temos mais a dívida do pecado. Tudo foi pago. Por isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o batismo, ele é fruto da graça.
O batismo é fruto da graça. A graça é para justificar a nossa vida na terra para após o nosso novo nascimento. Para terminar esse discipulado, eu quero ainda dizer algo que está em João capítulo 13, versículo 10. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Então, esse é um trecho da Bíblia onde que Jesus precisava ali ensinar ainda uma última lição aos seus discípulos. Então, Jesus estava prostrado aos pés dos seus discípulos, lavando aos seus pés. Então, quando foi lavar os pés de Pedro, né, Pedro, tentando evitar ali aquele constrangimento, dizia que Jesus não precisava lavar os seus pés, mas Jesus diz então essas palavras: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Jesus está falando dessa dedicação para a nossa vida nova. Aquele que está lavado significa que Pedro já era batizado, mas que ainda precisava lavar os pés. Isso significa que, assim como Pedro, após o nosso batismo, devemos lavar a nossa mente através da palavra de Deus. Então, é um processo, né? Quando Jesus diz, no mais está limpo, né? É porque o batismo, ele não para nas águas. A pessoa ainda precisa manter-se viva, né, dentro do reino de Deus. Para isso ela vai precisar ler a palavra, trazê-la para dentro da sua vida, para que o seu modo de pensar seja renovado dia após dia e venha absorver cada vez mais do caráter de Cristo. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado com você através deste ensinamento sobre a grande realidade com relação ao batismo e que você possa glorificar a Jesus ao ajudar outras pessoas levando este conhecimento até elas. Estou à disposição em caso de dúvidas e até mesmo caso você deseje ou conheça alguém que queira se batizar. Estarei em prontidão a serviço do reino de Deus. Basta me comunicar através dos comentários deste canal, deste vídeo, ou mesmo através de outros meios de WhatsApp, caso você me tenha nos seus contatos. Enfim, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com todos aqueles que desejam a palavra de Deus. Amém.